Fala Headbangers, Leonardo Cunha, canal Underground Forces na área, trazendo sempre uma novidade para você que é seguidor assíduo aqui do Underground Forces e que assim como nós tem o metal nacional, correndo nas veias. No programa de hoje, mais uma entrevista exclusiva, desta vez com essa clássica banda aqui, o Funeral Sex, essa clássica banda do interior de São Paulo, em uma entrevista exclusiva com a baixista Thaís e com o vocalista e guitarrista Vladimir. Nós vamos falar desse álbum aqui, o The Goods, Put the Demons on It, que é o lançamento da Heavy Metal Rock, da trajetória da banda e muito mais. Curte o Funeral Sex? Então não perca essa entrevista exclusiva que você só vê aqui, no Underground Force. Então é isso. Se você já foi inscrito no canal, deixa aquele like e compartilhe os nossos vídeos. Não é inscrito, mas curte o nosso conteúdo. Muito obrigado. Fique à vontade aqui na nossa página. Se inscreva, ative as notificações para receber em primeira mão todas as novidades do canal. E sempre que possível, acompanhe e compartilhe com os amigos o nosso canal, para que assim possamos crescer e trazer conteúdos maiores e melhores sempre. Então se liga, pessoal. No programa de hoje tem Funeral Sex, que você só vê aqui com exclusividade no Underground Force. Se liga aí. Para começar aí, Funeral Sex iniciou suas atividades no ano de 2013. Fale mais sobre o início das atividades da banda. Bom, todo músico já se inspirou, já tocou um riff, né, de bandas como Black Sabbath, Led Zeppelin, Pink Floyd, enfim, as bandas dos anos 70, né? E eu estava amadurecendo uma ideia, né? Queria fazer um projeto, algo diferente do Mordef. E já fazia algum tempo que eu via pensando nisso, né? E a gente sabe que o processo na construção de um som não é tão simples, né? Você tem que levar em conta as pessoas que você chama para tocar junto com você. E então o processo de formação, né, da identidade, do estilo próprio da banda leva algum tempo. E eu conhecia a Thaís, ela já tinha alguma experiência com banda e eu chamei ela topou de cara, né? Seria legal uma mina na banda, acho que tinha tudo a ver, né? E aí a gente convidou também o Pedro Brocchini, é um batera de uma banda aqui de Rio Claro, chama Desacato, e ele também topou, e em 2013 a gente começou a pôr em prática as ideias. Bom, acho que o Vlad já resumiu bem como é que foi o início da banda. Nós começamos em 2013. O Vlad já tinha a ideia de fazer uma nova banda, um outro projeto, tocar uma coisa diferente do que ele estava acostumado a fazer, né? Não tão voltado para o metal. E a gente estava num bar e aí trocando ideia. Eu estava já há um tempo parada de tocar. Estava interessado em voltar a fazer alguma coisa nova, diferente. E aí ele falou, cara, eu tô pensando num projeto aí, você seria a mina perfeita para participar. E aí, você topa? Já topei na hora, né? E estamos aí até hoje. Ano que vem a banda já vai fazer 10 anos, né? E desde então estamos aí firmes e fortes. O Funeral Sex é uma banda que tem uma identidade própria de muita qualidade. Como é que vocês definem aí o Funeral Sex? Obrigado, Leonardo. É bom a gente ter, é legal a gente ter esse reconhecimento. Olha, o estilo, até sempre desde que eu tenho o Mordef, eu tenho uma fixação em sempre conseguir fazer algo diferente, sem se preocupar com o estilo que a gente faz. É claro, você mantém uma linha, né, dentro de um espectro considerável de som, né, de composição. Mas a gente pega experimentos de outros estilos, né? Você não precisa fazer aquele som
calcado naquele estilo, né? A música é uma coisa muito ampla, né? Uma coisa muito rica, né? Você pode se inspirar em muitos estilos, até em estilos musicais diferentes, né? E, claro, você tem que saber, você tem que ter experiência e bom senso para fazer essa química que você compôs funcionar, né? Então, eu não definiria o Funeral como um stoner, né? Já me disseram isso muito já, né? No início, né, da banda, realmente a gente, sei lá, né? Vamos fazer um stoner, né? Um stoner rock, né? Mas eu acho que com os trabalhos que a gente fez até hoje, a gente mesmo percebeu que a gente não se prende ao stoner, né? E a gente viaja por várias experiências musicais, né? Então, eu acho que é isso. O básico do Funeral Sex seria o stoner rock, mas eu acho mais fácil a pessoa ouvir mesmo ela própria e ela própria definir o som, apesar que isso também não importa nada, né? Para mim não importa muito. Você ouve lá e se você gosta é o que importa, né? É uma pergunta difícil, né? A gente definir o que é a Funeral Sex. Eu particularmente acho assim, uma banda muito autêntica, porque a gente nunca se prendeu a estilos. Claro que todo mundo tem suas referências, né? Sua escola, mas a banda reflete assim o que a gente é, né? E o resultado disso é muito... Eu acho bem único, assim. As pessoas ouvem e se identificam com outras bandas, né? Mas nunca ninguém fala isso é aquilo, isso é isso. Rótulos, né? A gente nunca se prendeu a rótulos e a gente não se importa muito com isso também. A primeira vez que a gente colocou na internet o nosso som, né? Na época tava em 2013, já tava tipo tendo um cenário de stoner. E quando ouviram o nosso som, a gente já se encaixou meio que nesse cenário, né? Tanto que tem várias bandas assim que a gente conhece até hoje, já teve a oportunidade de tocar junto, que a gente gosta muito, assim, foi muito legal. Mas a gente foi porque não sei como a gente caiu ali. A gente colocou na internet o nosso som e ele fluiu para esse lado do stoner, sludge, mas doom, né, também. Mas a gente procura não se prender muito aos rótulos, não, e não é algo que preocupa a gente. E eu acho super autêntico o nosso som. Vladimir, você também é guitarrista e vocalista do Mordef. Para você, qual a principal diferença entre as duas bandas? Então, Leonardo, eu também acho que cada músico é um músico, né? Ele tem a sua concepção, o seu estilo, a sua maneira de interpretar as coisas. Acho que cada músico tem uma maneira de compor, né? Eu acredito que isso, né? Todo músico eles não compõe da mesma maneira, que eu quero dizer, né? Para mim, eu não vejo muita diferença. É claro, não estou querendo dizer que eu sou o foda, né? Não é isso, sabe? Mas eu já tenho 30 anos que eu tenho bandas, né? Projetos, e a gente tem uma humilde experiência, né? Eu não vejo muita... Quando a gente a gente reúne a banda, vamos compor, vamos fazer as músicas e tal,
claro, se eu fosse no meu início, quando eu era mais moleque, eu não ia responder assim, né? Mas hoje eu não vejo muita diferença. Putz, se eu vou compor pro Mordef, eu vou compor pro funeral, para mim é um processo meio que natural, sabe? Às vezes eu até, não tudo, né, claro, mas eu posso pegar um riff e às vezes usar no Mordef ou usar no funeral, né? Tem riff que dá para funcionar nas duas bandas, né? É difícil explicar, mas você pode pegar um riff e fazer ele mais death metal e fazer ele mais rock and roll, sabe? O processo, pelo menos o meu processo de composição é assim, né? Você até perguntou aqui afinação, por exemplo, né? O funeral a gente toca em dó, né? E o Mordef a gente toca em lá sustenido. A gente já tocou em afinações diferentes já, né? E são parecidas, né? São afinações mais baixas, né? Mais graves, mais pesadas, né? E o processo, é como eu te disse, o processo de composição não muda muito para mim, pessoalmente. No ano de 2015 é lançado o álbum Sex, Demons and Rock and Roll. Fale mais sobre a concepção do mesmo. Bom, como eu falei, a aceitação foi muito legal, porque quando a gente colocou na internet o nosso primeiro disco, né, nosso primeiro álbum, já chamou muita atenção, porque estava acontecendo esse cenário de stoner, né, várias bandas assim nesse estilo, e a gente se identificou e foi muito bem aceito, assim. Você fala assim, pô, 10 anos atrás aí, o rock tava um pouco, né, capenga, assim, não tava muito em ascensão, assim, e foi um pouco difícil, mas a nossa aceitação, assim, da banda no geral foi bem positiva, assim, fluiu bem, a gente fez de forma independente, né, então, como nós mesmos, assim, trabalhava com a divulgação, teve um bom resultado, assim, foi bem aceito. A arte da capa é sensacional, né? Porque quem fez foi o Wildner, ele é um artista aqui da cidade também. Hoje ele faz capas assim para bandas super grandes, famosas assim, né? E é genial, eu acho aquela capa maravilhosa assim, né? Que tem tipo um diabão assim, com uma zumbi. E a arte dele é maravilhosa, né? Você começa a olhar assim o desenho, começa a encontrar outros detalhes, assim, eu particularmente amo, adoro, acho sensacional essa capa. É a capa da nossa camiseta, né? Do nosso primeiro merchan, assim, também. É muito legal e o pessoal curte bastante também. Assim, apenas em 2015 a gente conseguiu lançar o primeiro trabalho. Em 2013 mesmo, bem no início da banda, eu tinha quase que o material inteiro já estava pronto, quase, né? Letras, riffs, mas tempo e grana é uma coisa que a gente conta muito, né? Numa banda, né? E a gente estava fazendo alguns shows já e a aceitação já estava legal, né? A galera estava gostando, mas só em 2015, de maneira independente, né? A gente conseguiu lançar o Sex, Demons and Rock and Roll. Na capa a gente tinha uma ideia, né? Como a gente queria, mais ou menos. E a gente tinha um amigo nosso aqui, o Will, foi ele que fez a arte, né, a capa, e a gente foi passando as ideias e ele foi fazendo, e acho que o resultado final, acho que teve bem a ver com o título, né, do álbum, né, e ficou uma capa, achei uma capa bem legal.
Ainda no ano de 2015, vocês lançaram o EP Adoradores de Sangue, que traz algumas faixas do álbum Sex, Demons and Rock and Roll, porém com letras em português. Fale aí pra nós, qual foi a intenção da banda para esse lançamento e como foi a sua repercussão? Sim, Leonardo, esse EP tem 4 sons, né? A gente decidiu escolher essas 4 músicas. Na verdade, a gente quer fazer mais isso, né? Era para fazer isso com esse último trabalho também, mas acabou na correria não dando tempo. Mas é uma intenção nossa trabalhar músicas em português, eu acho legal, né? Mas tem aquele porém, na minha opinião, fazer rock com letra em português, né? Tanto rock como metal, né? Você tem que se aprofundar bem para você fazer a letra, para você ver. Fazer música pesada em português, eu acho que é mais difícil, né? É a mesma coisa que você ouvir, né? Rock em japonês ou mesmo em castelhano. Às vezes soa estranho, né? Talvez por a gente não ser muito acostumado, né? Mas, na minha opinião particular, eu acho que quando uma banda se propõe a fazer uma música pesada em português, eu acho que ela é mais trabalhoso, né? Você tem que saber usar as palavras, né? Você tem que compor mesmo, né? Você não pode chegar e fazer a letra de qualquer jeito e colocar em cima da música, né? Você tem que trabalhar bem. E me parece que também, dependendo a levada, o ritmo que você impõe, você também tem que... a forma de você cantar com a música, eu acho que quanto mais você... É uma coisa que a gente vai pegando com experiência, né? Eu acho que, inclusive, dessas 4 músicas, né, duas são inteiras em português, né? E as outras 2, só metade delas são em português. Por quê? Porque a outra parte não ficou legal em português. Você entende? Acho que a pessoa que ouvir a música vai ver que tá metade da música em português e metade em inglês, porque aquelas 2 não soam bem aquela parte em português, entende? Pouco antes da gravação do segundo álbum do Funeral Sex, The Gods Put Demons on Earth, o Funeral Sex teve uma baixa em seu line-up e a entrada de um novo batera, Baixos Rocker. O que a entrada desse novo músico trouxe para o som do Funeral Sex? Bom, a entrada do Baixos, né, na banda foi assim sensacional, porque contribuiu muito para o nosso amadurecimento geral assim da banda, né, da gente se entender e conseguir chegar a uma sonoridade que acho que a gente estava à procura, assim, né? Então, o Baixos também é um excelente profissional, puta batera, tem aí também a sua experiência, né, com outras bandas, outros projetos. E no Funeral, quando ele entrou, deu aquela liga, né, que é muito legal quando, tipo, somos em 3 e quando os 3 se entendem de uma maneira, assim, única. Então, eu falo que o Baixos é o tripé que faltava ali e maravilhoso, a gente se dá super bem, essa formação, tá? Que a gente consiga aí seguir adiante, levando o nosso trabalho até o final dos tempos. Em 2022, é lançado pela Heavy Metal Rock o segundo álbum do Funeral Sex, The Gods Put Demons on Earth, trazendo 9 faixas inéditas de uma música bem versátil. Fale mais sobre esse lançamento. Antes mesmo da gente terminar a mixagem, né, eu peguei algumas músicas e levei para o Wilton, né, da Heavy Metal Rock, para ele ouvir,
eu falei, se ele se interessar, falou, ó, ouve aí, vê o que você acha, né? A gente está procurando alguém para alguma gravadora, né? E o Wilton, bom, para quem não sabe, o Wilton, o Mordefia trabalha com heavy metal rock desde 1990, né? Então a gente já tem uma amizade eu tenho uma amizade bem grande que eu tenho com o Wilton, né? E então, como eu estava dizendo, antes de terminar a mixagem das músicas, eu levei algumas músicas para ele e falei, olha, dá uma ouvida aí, vê se o que você acha, né? Ele gostou, falou, não, vamos lançar, tal, achou legal, né? Em relação ao primeiro trabalho, né? Esse álbum, essa gravação ficou bem mais pesada, né? As músicas, elas ficaram bem mais pesadas, né? O primeiro álbum, ele é mais rock and roll, né? Mais stoner mesmo, stoner rock, né? Esse, ele já ficou com uma pegada bem mais metal, né? E a melodia da voz também, no primeiro álbum foi, vamos dizer assim, a minha primeira experiência cantando uma música mais melódica, vamos dizer assim, né? E aí eu já, no segundo álbum agora, eu já se sente mais confortável, né? Para trabalhar a composição das músicas, a composição das linhas vocais, né? E a aceitação foi legal, acho que todo mundo achou um álbum bem pesado e como você disse, né? Como você disse, e é o que eu sempre falo, né? A gente procura fazer algo realmente diferente, né? Sobre a capa, a gente estava precisava bater umas fotos, né? A gente achou um lugar legal para fazer umas fotos e aí depois que as fotos ficaram prontas, teve uma foto que eu falei assim, a gente conversou entre a banda assim, falou, poxa, olha a capa aqui, né? Ficou uma foto bem forte, né? E, tem a ver também com o título do álbum também, né? Bom, o nosso disco novo demorou um pouco para sair, né? A gente, acho que assim como todas as outras bandas, tivemos alguns problemas financeiros, tivemos a pandemia aí, então não só a gente, mas com certeza outros projetos também ficaram um pouco estacionados, né? Para sair com a gente não foi diferente, esse disco saiu um pouco depois do que a gente esperava ou tinha planejado fazer, mas deu muito certo. E a aceitação dele foi muito positiva, assim, porque a gente tá num processo de amadurecimento da banda, né? Então acho que a gente conseguiu expor bem assim o que a gente queria, o que a gente né? Então eu acho que esse disco nós estamos bem maduros e sabendo mais assim o que a gente quer, né? E na mídia foi muito bom também a aceitação, o pessoal gostou bastante, assim, esperava por esse disco novo. A capa é uma fotografia de um amigo nosso que também é rioclarense, a gente fez na cidade aqui do lado, uma estrada abandonada, assim, então ficou umas fotos maravilhosas, assim, também, né? Estava aquele clima no dia, sabe quando, tipo, era o dia perfeito para fotografia? Então, a gente ia fazer esse ensaio, essas fotos ficaram maravilhosas e a gente usou esse trabalho para fazer o disco. Na opinião de vocês, alguma faixa merece destaque? Qual e por quê? Olha, na minha opinião, a faixa mais, assim, que eu mais gosto do disco é a que carrega o nome do disco, a The Gods. E é uma faixa que você ouve a música, ela é carregada de elementos, assim, a gente usou
vários instrumentos e ela tem uma sonoridade muito bonita, assim, carregada, assim, eu gosto bastante, assim, eu acho que essa, a meu ver, é a melhor faixa, assim, apesar que eu gosto de todas as faixas do disco, assim, mas essa merece uma atenção porque ficou um trabalho muito bonito, assim. Eu gosto muito da Hell também, que também tem alguns elementos diferentes, assim, e... é difícil escolher, né? Esse disco é maravilhoso, mas se fosse para escolher uma para merecer essa atenção, acho que seria a The Gods, pelos elementos, como ela é mais arrastadona, né? Ela é mais tensa, assim, eu gosto mais. Na minha opinião, todas as músicas elas são muito boas, sabe? Eu gostaria que as pessoas pudessem ouvi-lo com atenção, né? Eu acho um álbum bem forte. Essa música, a música do título do álbum, né, que dá o nome ao álbum, era uma música bem pesada, né, bem arrastada mesmo, né? Ela, vamos dizer, das músicas lentas, eu acho que talvez seria a mais forte, né? Eu acho um álbum e todas as músicas são fortes, sabe? São músicas muito boas. E tomara que as pessoas queiram ouvi-lo. A faixa Like Cheese in Rain é uma referência ao filme Blade Runner. Fale mais sobre a concepção dessa faixa. Essa música é bem legal. Ela tem uma harmonia feita com slide, né? Ela fica viajando. Essa música tem uns 9 minutos. Acho que é a maior música que a gente já fez. E a harmonia dela é bem melancólica, né? E por ser feita com slide, assim, dá um clima bem legal. Uma música bem diferente, né? E a letra realmente foi inspirada no filme. Aquela cena famosa, né? Do momento de morte do androide, em que ele questiona as suas perguntas sem respostas, né? E ele menciona os momentos e os lugares que ele conheceu nas suas viagens pelos confins das galáxias, né? Que provavelmente nenhum ser humano vai ter os momentos e as visões que ele teve, né? E eu coloquei isso de uma maneira, de uma perspectiva entre um relacionamento entre pessoas, né? Que também são momentos que apenas essas duas pessoas vão ter, né? E mais ninguém, né? Vladimir, fala aí pra gente, quais são suas referências na concepção das letras do Funeral Sex? E quais são suas inspirações? Olha, eu já fui uma pessoa que lia mais, viu? Ultimamente eu tenho lido pouco. Bom, posso dizer que minha referência, talvez as pessoas podem até achar meio sem sentido, principalmente para letras para o funeral, né? Mas eu tenho um escritor, o Arthur Clarke, eu li acho que praticamente todos os livros dele, né? E é uma literatura que me agrada muito, né? A escrita dele, ele é um escritor de ficção científica, né? Mas a maneira dele abordar os temas é bem vasto, né? E é um autor que me inspira muito, né? E apesar de, como eu disse, né, ele ser um escritor de ficção científica, como ele foi conselheiro da NASA, né, se eu não me engano,
a ficção dele é uma ficção muito realista, né? E isso é até no Mordef, apesar que no Mordef quem faz a maioria das letras é o Tamir, né? Mas, então, e a inspiração minha vem da vida mesmo, né? A faixa Gênesis ganhou um videoclipe. Fale mais sobre o videoclipe e a escolha desta faixa. Esse vídeo a gente fez ele meio assim que na correria. A gente recebeu um convite para participar da Road Crew Online, né, um festival online. E a gente teve uns atrasos assim, a gente tinha que fazer uma coisa meio corrida mesmo, meio às pressas, né? Mas não poderia ser mal feito, né? E como era mais ou menos o formato do festival, né? A gente falou, vamos fazer uma coisa meio... A gente já tinha essa ideia, né? De fazer um vídeo meio... Como se fosse um ensaio, né? Tava meio naquela época do final da pandemia ainda, né? E a gente resolveu fazer da Genesis, né? E ela é uma música bem forte, né? Ela meio que sintetiza um pouco o som do funeral, né? E aí a gente fez aquele vídeo, né? Meio como se fosse um clima bem ensaio mesmo, né? E como anda o Funeral Sex em termos de shows? Olha, o funeral tem tocado bastante, viu? Desde que a gente começou, né, em 2013, a gente sempre recebeu bastante convite para tocar, mas todos aqui na região, né, da nossa cidade, nas cidades mais perto aqui, né? E vamos ver agora se, né, com esse trabalho a gente consegue tocar mais longe, né? Bom, Thaís, Vladimir, gostaria de agradecer a vocês por cederem uma parte do tempo de vocês para essa entrevista aqui ao Underground Forces e deixe a sua mensagem final aí aos fãs do Funeral Sex e também, claro, aos seguidores aqui do canal Underground Forces. Poxa, Leonardo, o Funeral Sex que agradece a você, né, a sua dedicação, o seu tempo, você trabalhando aí para divulgação do Underground, né? A gente que tem que reconhecer o seu esforço e o trabalho, né? E a gente pede que os nossos fãs, não só os nossos fãs, né? A todos que curtem bandas underground e que apoiem, né, a cena, que possam ir mais, né, aos shows de bandas undergrounds, né, e apoiem o canal também Underground Forces. E é isso aí. Valeu, abraço a todos aí. Muito obrigada, Léo. Obrigada aí o canal Underground Forces. É muito importante pra gente, né, como banda underground, estar aqui contando um pouco da nossa trajetória, explicando como é que foi, como é que é a nossa história, né? E a gente pede pro pessoal que se identifique, né, com a banda, siga a gente nos nossos perfis, nas mídias sociais, escutem nosso som no streaming, compartilhem, que isso ajuda muito, né, todo esse processo de banda, né, de divulgação. Também no nosso perfil a gente compartilha os shows, né, as atividades da banda. Então, que a gente possa se encontrar por aí nos próximos shows. E é isso. Um abraço, beijo, obrigado para todo mundo que assistiu e tamo junto. Bom, pessoal, essa foi a nossa entrevista da semana, dessa vez com o Funeral Sex, uma entrevista exclusiva com a baixista Thaís e com o guitarrista e vocalista Vladimir, falando com exclusividade total para você, que é seguidor assíduo aqui do Underground Forces.
Gostou? Já conhece o Funeral Sex? Então já corre na nossa página, já deixa aquele like e compartilha os nossos vídeos. Se não for inscrito no canal ainda e achar que somos merecedores, entre lá na nossa página, ative as notificações, deixa aquele like para dar aquela fortalecida e, claro, compartilhe o nosso canal para que a gente possa crescer e trazer sempre conteúdos maiores e melhores para você que, assim como nós, tem o metal nacional correndo nas veias e apoia totalmente a cena nacional. Semana que vem, mais uma entrevista exclusiva aqui no Underground Forces. Se cuidem, até lá e stay heavy!